Bom dia, boa tarde, boa noite a todos vocês. Estão bem? Eu também estou bem. Vamos a mais um programa, o vídeo número 13 do projeto Falando de Tudo. Falando de tudo que nos atinge, que nos provoca, que nos faz pensar, que nos faz sentir. A gente não consegue falar em tudo, mas pode falar de tudo que chega até nós de alguma maneira, pela vida, pelas notícias, pelas observações. E vamos ver hoje 3 temas assim, parece muito filosófico, muito sobre linguagem, e mas é típico da vida humana também. E da observação do ser humano, claro que mais aqui no Brasil, que é onde eu estou mais envolvido, do meu derredor, das minhas convivências desde pequeno, e também de vocês, do que vocês observam desde pequenos e ainda hoje nos seus convívios. Eu imagino que vocês também observam isso. Trata do olhar, do ouvir, dos horizontes que a vida ou que as pessoas alcançam no seu olhar, no seu ouvir, no seu observar, no seu pensar e no seu sentir. Trata-se muito de horizontes e do que nós temos como horizontes, como linguagem, como sentimentos, como preocupações. E isto muda a nossa maneira de ver o mundo, de amplitude, de saberes e sentimentos. Amplitude, pequeno e grande amplitude. Então eu convido vocês para refletirem junto comigo. Porque conforme a gente consegue ver, olhar, sentir, observar, pensar, é também o nosso mundo. Então, vamos lá, convido vocês a esse pensamento. Eu vou começar dizendo assim, em 3 temas, e um quarto item, que é a observação reflexiva sobre isso, ou uma reflexão possível sobre esses 3 temas, que no fundo é um tema só, né? Mas dividido em 3 assuntos, digamos assim, em 3 títulos, para nos introduzir neste tema. O primeiro é o viver limitado. Viver limitado. Alguém vai dizer, mas todo viver limitado, ninguém contém condições de um viver ilimitado, no tempo e no espaço. Viver limitado no tempo e no espaço, que são, de certa maneira, em Einstein, são uma coisa só, tá? Aqui nós vamos tratar
especialmente no espaço, ou seja, na vastidão de nosso mundo. Viver limitado na vastidão do que poderia, em tese, ser ilimitado, ou maior. Todo mundo vive limitado a uma certa imaginação, uma certa percepção, mas não consegue, nem consegue pensar o ilimitado, né? Está lá nas cadeiras da matemática, né? O ilimitado. Tem até um símbolo que é um 8 deitado assim, né? Como é que se faz? Sim, um 8 deitado é o símbolo do ilimitado. Na ciência da física, existe hoje a pergunta: o espaço é limitado ou ilimitado? Como é que isso funciona? O espaço, o universo. Está se chegando a uma síntese sobre isso, que é a tal... O espaço... Agora não me lembro a palavra, como eles dizem, que é uma síntese, que é limitado e ilimitado ao mesmo tempo. Viver limitado, o primeiro título, o primeiro assunto. O segundo, que é bem interessante falar, de certa maneira, toca nisso também, que é linguagem e horizontes. Os filósofos e linguistas trazem esse tema, linguagem e horizontes, que conforme o tamanho da sua observação linguística sobre o mundo, o tamanho do seu vocabulário sobre a realidade, ele também é o seu horizonte. Você só vai conhecer o mundo até ali onde você consegue observá-lo e falá-lo. Até onde você vê as coisas e consegue falar nelas, até onde você tem palavras, ali é o seu horizonte. Então, se você tem palavras com sentidos muito restritos, bom, seu horizonte também fica restrito às suas palavras. Se restringe a esse mundo de palavras. Às vezes, você tem que... Se você vê o mundo mais longe, você até tem que inventar palavras ou aprender palavras que você desconhecia, à medida em que os horizontes do seu mundo crescem. E se você tem poucas palavras, ou tem muitas palavras, conforme isso também, você faz um resumo do que você imagina o mundo. Porque se você for explicar o que é o seu mundo, e o seu mundo é indizível, ou você consegue escrever o seu mundo, descrever, claro que se você tem poucas palavras, se você sabe poucas palavras, se você tem um horizonte diminuído, você faz um resumo diminuído. E então o resumo mal feito, Você faz uma descrição do mundo pequena, mal feita, que não corresponde a muita coisa, né? Porque você não tem muitas maneiras de descrever as coisas. Então, faz um resumo
mal feito. De um mundo que é, digamos, infinito, você só tem isso aqui a dizer. E o quarto item, a reflexão sobre isso, é fantasia e certeza. Você faz aquele mundo pequeno, às vezes cheio de um resumo cheio de fantasia que você imagina que é o mundo, e você tem certeza que você sabe das coisas, certeza de que o mundo é conforme esse resumo mal feito que você fez. Fantasia e certeza. Certeza do seu resumo mal feito, que na verdade não passa de uma fantasia. Bem, vamos pensar sobre isso. Em primeiro lugar, é importante dizer que quando eu falar horizonte, eu vou explicar isso durante enquanto eu explicitar esses três assuntos, três títulos: viver limitado, linguagem horizonte e resumo mal feito, eu não estou colocando as pessoas de pouco estudo como inferiores. Não. Tem pessoas que estudam muito e continuam num horizonte e num viver bem limitados, bem pequenos, bem, eu diria até assim, infantis, ingênuos. E tem pessoas muito simples, com pouco estudo, que têm horizontes muito mais amplos, tá? Porque isso depende de uma outra coisa. Certo? Então não depende necessariamente de estudo. Estudo, assim, leituras, faculdade, universidade, doutorado, não depende necessariamente disso. Mas, sim, a leitura, o estudo ajuda a abrir horizontes, ajuda a abrir a visão para o mundo. Mas às vezes é uma questão de querer. Às vezes a pessoa tem os canais, eu vou falar de canais agora, daqui a pouquinho, os canais para ver um mundo maior e não quer, ou é impedida por algum problema interno seu, que foi ganho de fora, um problema, sabe aqueles, como é que se chama, aquilo que o cavalo usa, assim, viseiras, não consegue olhar para o lado, tem que virar a cabeça, mas tem preguiça, ou tem medo de virar a cabeça, de tirar as viseiras. Então vamos para esse programa do projeto Falando de Tudo, programa número 13. Aliás, sobre o número 13, já começa aí, né? Tem um país chamado Estados Unidos, onde existem prédios sem o andar 13. Por quê? Porque o número 13 é um número que dá azar. Isso é um ver muito limitado, né? Acreditar em superstições sobre o número 13. Mas vamos lá, viver limitado. Então eu estou vendo ali, fazendo uma observação, de que minha cortina está torta, de novo. Eu não consegui consertar a estrutura lá em cima da cortina
vou ter que mexer de novo, tá? Lembrei que eu não dei água para as minhas plantas hoje de manhã. Pensei nisso 2 vezes e me ocupei com outras coisas e não dei água para as plantas de novo. Outra observação que eu fiz agora do meu mundo. Observações importantes até. Mas será que a gente pode viver de observações pequenas? Só isso. O meu mundo é a minha casa. Então vamos para a palavra canais, que eu falei há pouco. E eu já vou entrar no primeiro exemplo de um viver limitado. De um limitar da vida, um limitar de horizontes. Há um tempo atrás, uma senhora de um casal que eu conheço, a senhora, a esposa, nós estávamos conversando sobre televisão, isso faz um tempão já. Foi ainda na década passada, antes da pandemia. Nós estávamos falando sobre filmes e na TV, programas de TV, e ela disse, pois é, ela reclamou do seu marido. Não, o marido dela não é má pessoa, tá? Mas ela reclamou. Ela disse que ela instalou TV a cabo na sua casa, TV fechada, ela gosta, TV por assinatura. Ela gosta de ver bons filmes, de ver vários canais de televisão, mas o seu marido só quer ver um canal. Não vou dizer qual é. Só quer ver um canal. E se for filme, só se for de guerra. Só se for de guerra. Senão ele levanta, vai embora, ou dorme, ou manda, ou até pede para ela tirar aquele canal, aquele filme. Então ele vive num mundo de assistir notícias, filmes, programas de televisão, limitado a um canal. Embora tenha lá 60, 70, 80, 100 canais diferentes para escolher, para assistir, para ver outras coisas, ele não quer. Ele se limita. Quer dizer, não tem nem aspas. Ele limita mesmo o mundo que ele vê, que ele olha, que ele assiste a um canal de televisão e a somente um tipo de filmes. Ela já quer ver mais coisas. Ele se limita. Eu conheci, gente, assim, eu conheci uma família que os filhos também só olhavam filmes de guerra. Rambo. Aquele cara doente. Bom, esses 2 meninos que só assistiam filmes de Rambo não queriam nem saber. Aliás, o pai deles levou a isso. Só falava, nessas violências tipo Rambo. Eles são bastante brutamontes. Não são más pessoas. Mas tem um mundo naquele quadrado. Existe tanto filme bom, tanto canal mais diverso, falando de todos os assuntos, mas não, tem que ser ali.
Então fiz duas observações, que cortina torta está me incomodando. Esqueci de dar água para as plantas. Depois eu vou reclamar que elas murcharam. Mas o meu mundo não é só isso aqui. Então, eu observei. São duas observações importantes. Mas o mundo não é esse. Eu tenho outras coisas. Porque tem coisas lá fora da janela, além dessa cortina torta. Eu não quero que as minhas plantas morram, mas eu também não posso viver só em torno delas. Por exemplo, eu não tenho nada contra programas de esses programas tipo Fazenda, Big Brother, os realities. Não, olhe, às vezes até tem coisas interessantes para se observar, mas o mundo não é aquela fofocalhada. Não é aquele jogo que eles fazem nesses realities. Não é verdade. E você vive numa casinha limitada assim, e nessas fofocas, porque aquele ali está namorando aquela lá, daí traiu com a outra, e daí... É isso. Esse é o mundo. O mundo é do trabalho para casa, do trabalho para casa, do trabalho para casa. E cuida de dinheiro, e faz essas coisinhas pequenininhas. Quando vai a algum lugar, é o lugar onde todo mundo vai. Você não vê nada diferente na sua cidade, ou nas outras cidades, ou no mundo. Só aquele mundo enquadradinho do que é normal, turístico. Viver limitado, porque você já está limitado por algum motivo, não é? Às vezes é a viseira, te ensinaram a olhar só para uma direção, para um assunto, para um jeito de viver, para um canal de olhar. O resto você ignora. Diz não gosto. Será que não gosta? Ou será que não quer encarar outras realidades? Por medo, por alguma raiva? Essas mudanças de cor, eu acho que é por causa, a cortina se mexe, entra mais e menos claridade. Daí a lente do computador tenta corrigir, tá? São variações de claridade. Mas será que você não vê o mundo mais amplo? Será que você não está com medo de olhar para outros horizontes? Será que você tem raiva de outros horizontes, outras realidades que por algum motivo talvez lhe machuquem, lhe entristeçam por você não entender? Não entende porque nunca olhou, nunca encarou, nunca teve calma de saber, entender outras realidades, porque tocam em alguma coisa mal resolvida em você. De nada adianta você viver nos horizontes abertos das planícies da Pampa Gaúcha. Horizontes abertos. Se você nunca pensa o que tem além do horizonte, só pensa ali
no seu quadrado familiar, só vai até a casa da mãe, você não pensa que outros vivem. Mas existe o gaúcho que sonha com o que acontece no Uruguai, na Argentina, na China, na França. Você é como aquele gaúcho que vive no campo. O Rio Grande do Sul tem uma cidade chamada Pelotas, em que os filhos dos fazendeiros ricos, no século XIX, iam estudar. Era uma cidade muito rica, muito fazendeiro. Os filhos iam estudar lá na França e voltavam com aqueles hábitos de cidade. E aí os próprios fazendeiros, acostumados com horizontes abertos, mas olhar limitado, chamavam os próprios filhos de viados porque eles eram mais delicados, civilizados. Eles tinham convivido com pessoas que não estão tão limitadas, que conheciam o mundo, sabiam falar até outras línguas e eram educados à mesa. Eles chamavam os próprios filhos de viados, gays. Por isso a cidade de Pelotas tem até hoje o estigma de cidade dos gays, porque os próprios pais, mães, que vivem nos horizontes abertos da pampa, largas planícies onde se vê em tudo que é direção, não conseguiam ver que os filhos que tinham estudado em universidades francesas tinham conhecido outros horizontes e se tornaram mais delicados. Voltavam com roupas mais delicadas, não tinham mais aquela roupa surrada, suja, acostumada com lidar com gado. Eles vinham de outro jeito, comiam e limpavam a boca com guardanapos e diziam: virou tudo viado, esses rapazes aí. Então, horizontes largos e horizontes limitados. Então o estudo faz diferença, sim, mas tem aquele gaúcho que vive no campo e aprende com a delicadeza da existência. Vive só no lugar, mas com a delicadeza da existência, e entende a delicadeza de todos os seres. Ele entende que o passarinho que gorjeia aqui, gorjeia como o de lá, de que na natureza, na vida humana, na vida de tudo, em todos os lugares, carrega sentimento. Esse tem um horizonte largo, embora nunca tenha estudado. Entende? Porque não é uma questão somente de estudo, é muito mais uma questão de uma inteligência emocional, de conseguir entender que os horizontes não podem ser limitados, que no meu espírito eu sou tão humano quanto o espírito de uma outra pessoa em outro lugar, conforme os seus horizontes que ela vê. Então, viver limitado é uma questão muito séria. Aquelas pessoas que só se preocupam com a fofoca da vila, da sua vizinhança, que passam um dia só se interessando pela vida do vizinho, especialmente da vida sexual dos outros, né? Será que o mundo se limita a fazer fofoca? Se limita a não pensar um pouco mais adiante? O que causa
a realidade onde estamos, ela não consegue ver que isso tem outras implicâncias que não só as que ela vê ali no seu horizonte limitado. Então vamos ao segundo assunto: linguagem e horizontes. Em muitos lugares se encontra a frase, em observadores da realidade da humanidade: o teu mundo é limitado pelo seu vocabulário. E aí sim, tem a ver com leitura, não só com leitura no papel, mas com a leitura das notícias, a leitura dos filmes, a leitura da própria realidade. Mas você tem que ampliar também o que chega a você. Eu conheci já pessoas da Alemanha, claro, conheci pessoas do Uruguai, do Chile, da Argentina, dos Estados Unidos, franceses, eu não sei, muçulmanos e muçulmana. Eu tenho um casal que mora aqui perto, que eu faz um tempinho que eu não vejo, e vejo como eles agem e a mudança que houve no comportamento deles nos últimos anos. Aqui no Brasil, parece que ela aprendeu muito, a mulher muçulmana, que é um casal, e muda a relação. Só de ver eles na rua, eu vejo que a relação mudou muito. Então, em todas essas leituras, eu vejo outras linguagens. E também pelas minhas leituras no papel, sim. Leituras de poesias, de livros. Eu já li autores estrangeiros, vários. Alemães, ingleses, eu já li. Franceses, eu não sei se eu li alguma coisa mais. Conheço literatura francesa de ouvir falar, argentinos, sim, as leituras, a própria faculdade de teologia que me fez ler muito sobre história de povos antigos, né? Os judeus, os palestinos, os árabes. E vejo também agora, estou estudando atualmente a questão da história da África. Esses dias eu me dei conta, a gente não conhece a história da África, como vivem os povos africanos. A gente imagina muita coisa que eu vi para lá, etc. Eu conheço bastante gente negra, mas nunca fui a fundo, e às vezes nem eles conhecem a história da África. Eles dizem que houve um limite na escravidão onde foi apagada a sua história. Eles não sabem a origem deles. E agora eu fui estudar a história da África. Nossa, é muito variada, muito grande. Nós não entendemos nada de África, a maioria das pessoas, né? Porque nós não temos a própria linguagem. Então, estudando um pouquinho, eu fui descobrir os povos Yorubá da África. É uma enorme fração ali no meio, ao sudeste da África ali. É uma população enorme, mas a África é toda dividida em populações pequenas e foi redividida pelos brancos nos países, o que desorganizou também muito a África. E isso é parte do mundo que muitos não conhecem, quem são os negros, sua história, e por isso também não respeitam, tá?
Eles não querem conhecer a história africana, a dignidade dos povos negros africanos. Foi apagada para que a gente explore eles como se não fossem humanos, tá? Essa é a verdade. Então, sim, a linguagem, quando você conhece essas coisas, tua linguagem aumenta. E quer aumentar mais ainda tua linguagem Yorubá. Por exemplo, essa palavra é incrível. O reino de Songhai, na África. Alguém já ouviu falar Songhai? Gana, sim. Você sabia que o reino de Gana na África foi o riquíssimo, fazia comércio no mundo inteiro e era africano? Por que você não conhece? Até onde vai ser o horizonte de mundo? Até ali, até as 3 cidades da sua? Até o fim do Rio Grande do Sul? Até o fim do seu estado, seja lá Santa Catarina, Minas Gerais? É até ali o seu mundo. Você acha que o resto é tudo desprezível? Então você acha que a sua linguagem, o seu dialeto, gaúcho, mineiro, catarinense, é a língua mais correta do mundo? É a mais precisa e sincera sobre o mundo? Você acha que você e seu redor são o umbigo do mundo? Muita gente pensa assim. A sua religião, o seu dialeto que fala, a sua religião e região são o umbigo do mundo. Sua família é o umbigo do mundo. A cortina torta, isso eu tenho que consertar. E não vejo que ao meu redor a injustiça econômica, política e social e racial e de gêneros. Então, quanto maior a sua linguagem, a sua comunicação, o seu vocabulário com o mundo, com as pessoas, com a literatura, com os programas de televisão, com os filmes, quanto maior a sua linguagem, maior é o seu horizonte. Por exemplo, deixa eu dar um exemplo aqui da música gaúcha. Quanta música você ouve? Você ouve música de vários tipos? Eu sei por mim. Até os 12 anos eu ouvi essa música alemã, música de igreja. Até quando o pastor da minha igreja me disse, ouve-se Chico Buarque, que a música Pai, afasta de mim esse cálice, Pai, a música Cálice, do Chico Buarque. Veja se ela não fala da ditadura. E aí eu comecei a ouvir muita música. E abri muito meus horizontes. Mas aqui em Porto Alegre foi feita uma música Horizontes, foi feita na década de 80. E ela diz assim: há muito tempo que ando nas ruas de um porto não muito alegre. Cidade de Porto Alegre, porto não muito alegre. E aí a pessoa acha, ele está falando de Porto Alegre. Ele está falando da cidade de Porto Alegre, que anda meio triste. Ele está falando da cidade de Porto Alegre. Na década de 80 foi feita essa música. Mas ele continua, que anda um porto que anda não muito alegre, que nem tanto me traz encantos, e um pôr de sol me traduz em versos. De seguir livre muitos caminhos, arando terras, provando vinhos,
de ter ideias de liberdade e ver amor em todas as idades. Nasci chorando, Moinhos de Vento, um bairro de Porto Alegre, subir do bonde, descer correndo, a Boa Funda de Goiabeira, jogar bolita, gude, bola de gude, pular fogueira. E aí ele diz, 64, 66, 68, mau tempo talvez, anos 70 não deu para ti, mas nos 80 eu não vou me perder por aí. Ele está falando do quê? Da cidade, do horizonte da cidade, Porto não muito alegre, que era para ser alegre, não é muito alegre. Ele está falando da ditadura militar, e você entendeu que os horizontes eram o da cidade de Porto Alegre? Não. É uma música sobre a ditadura no Brasil. Horizontes. Não aqui, pequenininho, Porto Alegre. Lá, grande, a ditadura. 64, 66, 68, anos 70, não deu para ti ainda, mas nos 80 nós vamos acabar com a ditadura, não vamos nos perder por aí. Não vamos mais ter ideias limitadas, vamos ter ideias de liberdade. E aí, a cidade de Porto Alegre, que nestes anos de ditadura estava não muito alegre, vai passar a ser livre, alegre, com ideias de liberdade, expansão, linguagem e horizontes. E se você tem uma linguagem, horizontes limitados, o seu resumo do mundo, a sua ideia de mundo, também vai ser pequeno, conforme seus horizontes, sua linguagem. Você vai pensar pequeno. Você vai se contentar com as fofocas da sua vila, da sua vizinhança. Vai se contentar de ficar correndo atrás da cortina torta, da água das plantas. Tudo bem, é importante, mas não vai ver fora da janela para a questão ecológica do mundo, que não se resume à água das suas plantas, as plantas do seu pátio. Vai olhar para a questão ecológica do mundo, vai olhar para a crise climática e vai saber se a casa dos outros tem uma cortina, se os outros têm uma casa que pode ser considerada quente, se os outros têm uma casa. Conforme os seus horizontes e sua linguagem, o seu resumo vai sobre o mundo, sobre o que é a vida, sobre o que é a existência, vai crescer, vai crescer. Isso tem muito a ver com o que aconteceu e acontece na política brasileira e do mundo. Mas vamos falar do brasileiro, que a gente conhece melhor. Eu ouvi uma vez a frase, e entendo ela muito bem. Uma pessoa disse, eu não sei quem disse, mas disse assim: eu não confio em quem lê somente um livro. Eu também não. Não somente no sentido de ler assim, mas é aquele do que olha um canal de televisão só. Mesmo que esse livro seja a Bíblia. Sabe por quê? Porque ela lendo somente a Bíblia não vai entender a Bíblia.
Eu não estou falando mal do cristão simples, tá? Como não estou falando mal da pessoa sem estudo. Eu estou falando mal daquela pessoa que acha que torna certeza olhando para um só lado, para uma só direção. Então você pode ler a Bíblia, mas com um olhar grande, entendendo também a realidade. E você pode ler a Bíblia como um fanático, que olha a Bíblia a partir de um só ponto de vista. E assim, os evangélicos foram usados por um projeto nazifascista que quer fazer você olhar só para um lugar, só para uma ideia de mundo. E quem estiver fora deste mundo é inimigo. Quem estiver fora, quem não concordar em usar a viseira do nazifascismo, da ditadura, é inimigo. É inimiga, esta pessoa é inimiga. E você então tem que entrar nessa de que só isto que você vê é a sua certeza. De que esse resumo mal feito do mundo, a partir de uma visão limitada, que resume o mundo a esses horizontes pequenos, você transforma isso na sua certeza e a partir daí você fantasia que isto que você vê, que você restringiu como mundo, isso é sua certeza. Mas na verdade, então, isso é fantasia. Porque o mundo não é tão pequeno como você quer crer, como você fantasia. Você pode fazer fantasias maravilhosas desse mundinho pequeno, porque você não vai ser questionado, porque você não vê. Você não abre suas viseiras para ouvir, para ver que o mundo tem muita coisa legal, maluca, e que vai te questionar. Sim, vai questionar. Ter horizontes também é ter muitas questões. Graças a Deus. Porque daí você não fantasia. Você põe o pé no chão para caminhar e não caminha naquele mundo de nuvens mágicas, anjos e sei lá o que mais que você acredita que é o mundo, que é o único mundo que existe. Não, você não é tão perfeito assim para saber como o mundo é. Você não tem coragem nem de olhar para os lados. Seus horizontes, sua linguagem sobre o mundo e para entender o mundo está limitada. Tudo está limitado por alguém que lhe trouxe essas limitações, seja da família, seja da igreja, seja da política. Alguém lhe colocou essas limitações e você aceita elas. Ou talvez até por problemas emocionais, psicológicos, você não quer também olhar para os lados. Lhe colocaram as viseiras, ou você também se colocou viseiras,
E agora sua linguagem, seus horizontes, tudo ficou pequeno. E você acredita que com esta linguagem, estes horizontes, você consegue fazer um resumo, assim, pelo menos razoável, sobre o que é a realidade, sobre o que é o mundo? Ou você quer que as pessoas acreditem e tenham certeza deste seu resumo mal feito sobre o mundo? Eu acho que ninguém vai entender tudo, não precisa entender tudo. Mas pode pelo menos ser questionado pelo mundo amplo e não viver restrito ao seu mundo pequeno, às suas linguagens poucas. Pode pelo menos, se não tiver as palavras, mas pelo menos em termos de imaginação, entender as outras linguagens e que existem outros mundos e que existem outras maneiras de entender as coisas, que existem outros filmes e canais de televisão, outros tipos de música. Eu hoje gosto de muitos tipos de música, não só a alemã, que é da igreja. Muitos. E consigo entender a riqueza das culturas, das diferenças. Eu não sou um cara tão culto, tão inteligente, mas eu consigo ver que há muito mais do que o meu pequeno mundo, daquela minha pequena cidade, desta minha pequena cidade, deste meu pequeno estado do Rio Grande do Sul. O mundo é enorme, e é maravilhoso, e é lindo, e também tem muitos problemas, sim, claro que tem, como aqui também, como eu também tenho. Mas o horizonte é grande, e fala muitas linguagens, e toca muitos tipos de música, faz muitos tipos de filme, faz muitas ciências. E a gente consegue viver coisas maravilhosas e também coisas tristes. Mas as coisas tristes, como por exemplo as guerras mundiais, e as guerras que acontecem, e as burrices humanas que são feitas, a gente também aprende com isso, vamos fazer diferente. A gente não fica preso à sua fantasia de horizontes limitados. Sua fantasia, às vezes, mais otimista, mais pessimista, como falei ontem. A gente vê que o mundo é muito maior do que a minha casinha, a vida da minha vizinhança, que está lá no Big Brother, nos programas de reality, a Fazenda, a televisão brasileira. Eu posso mudar de canal e ver que no outro canal você está discutindo coisas sérias sobre a vida de casal, sobre a vida de solidão, sobre a economia, sobre a política, sobre a divisão ou acúmulo de riquezas, sobre liberdade, que se está cantando, que se está lamentando as coisas ruins, mas também que a humanidade vive de muitas linguagens em vários lugares, que não é o meu horizonte pequeno, o meu viver limitado, mas que eu posso abrir as viseiras e ver que o mundo tem muita coisa e que eu posso me abrir, me expandir
grande abraço a todos e todas e todes. Que o nosso mundo seja grande e cada vez melhor. Com a nossa colaboração. Não pensem que a gente não colabora com o que o mundo é e vai ser. Sim, colabora sim. Quando a gente conversa com ele, ouve e fala e age, a gente colabora com o mundo. E colabora de maneiras muito importantes. Porque quando cada um faz uma coisa, diz uma coisa, pensa uma coisa, isto vai para uma outra pessoa, para mais uma. E com essas trocas e colaborações das pessoas é que se faz o mundo. Sim, sim. Talvez não mude amanhã a cabeça do mundo, a maneira do mundo, mas, sabe lá, as ideias agem, as ações agem. De certa maneira, nós somos o mundo, uma expressão do mundo para a outra pessoa, não é? Um grande abraço, até nosso próximo programa, possivelmente daqui a 2 dias, então, quarta-feira. Beijão.